Você já parou para pensar por que você não se sente merecedora? O problema do não merecimento ou do sentido de valor próprio é um problema que afeta muitas mulheres. Talvez você ainda não tenha parado para pensar o quanto esse problema lhe dificulta muita coisa em todas as áreas da sua vida. Eu sou a Késia Júlia, educadora, psicanalista e escritora, e estou aqui hoje para nós conversarmos um pouco sobre isso. Nesse vídeo, eu me refiro às mulheres, porque esse é um problema que afeta a maioria das mulheres. É claro que os homens também podem ter essa dificuldade, esse problema com o não merecimento ou a falta de sentido do valor próprio. Mas pela educação que meninas recebem, nós mulheres acabamos mais afetadas com essa questão do não merecimento. Se você tem dúvidas, se por acaso você sofre com esse problema do não merecimento, é só você parar para pensar quantas vezes você não se sentiu merecedora de tantas coisas que você poderia receber, de oportunidades, de amor, de atenção, de carinho, de reconhecimento. Ou você se sentiu realmente capaz, se sentiu habilidosa, se sentiu importante, se permitiu estar em lugares onde você não se sentia confortável, permitiu passar por situações que você não deveria, aceitou viver situações que não te valorizavam, que não te respeitavam, que não extraíam o melhor de você. Então aí pode ter um problema com o não merecimento. E por que o não merecimento afeta tanto a nossa vida? Porque isso faz com que a gente tenha dificuldade para receber o que a gente realmente merece, dificuldade para se sentir realmente amada, estabelecer limites, dizer não quando é necessário. A questão do não merecimento também faz com que a gente tenha a falta de autoestima, dependência emocional, e uma grande questão que muitas mulheres têm, que é o medo de desagradar. E onde que começa tudo isso? Onde é a raiz de todos os problemas? Na nossa infância. Meninas que foram criadas sem os pais, sem uma figura paterna, uma figura masculina, ou que não tiveram essa figura masculina que deveria ser carinhosa, amorosa, consciente do seu papel na vida dessa menina. Se você foi uma menina que teve uma criação muito rígida, pais que determinavam a maneira como você deveria agir, falar, se comportar, impedia que você dissesse o que pensava, o que sentia, o que gostava ou não gostava. Você teve uma criação religiosa que deveria seguir padrões, que deveria seguir comportamentos, que deveria seguir critérios e que tirava de você a autenticidade, que não te permitia ser quem você era. Se você teve uma criação em que você recebia de tudo, porém, era tudo material, não a atenção, não o carinho que você esperava. Ou às vezes você recebia tantas coisas materiais para suprir desvios de caráter que a pessoa tinha. Então, ela tinha comportamentos que não deveria, familiares ali, você presenciava isso, mas você recebia de tudo, materialmente falando, como se fosse para suprir essa questão. Então, você cresceu entendendo que quando você recebe de tudo, por exemplo, de um companheiro, mas esse companheiro talvez não tenha o caráter que você espera, é aceitável porque ele está te dando de tudo. Ou quando você teve uma criação onde você não podia questionar nada, você só podia aceitar o que você recebia. Por que essa questão da infância ela é tão importante e tão marcante nas nossas vidas? Porque a infância é onde nós somos moldados, como se fossem as paredes de um lugar onde tudo é gravado naquelas paredes. Tudo que a gente vive, tudo que a gente escuta, tudo que a gente presencia é gravado ali, é escrito naquelas paredes e depois a gente passa a vida lendo o que está ali, repetindo o que está naquelas paredes. E por que a gente faz isso? Porque se torna um padrão inconsciente. E aí acaba que na adolescência, essas meninas se tornam adolescentes
inseguras, com dependência emocional, acabam se envolvendo em relacionamentos como uma fuga da realidade em que elas estão, para tentar mudar, tentar sair daquilo, tentar viver uma realidade nova. E por muitas vezes, os relacionamentos em que elas entram também é uma repetição da realidade em que elas viviam. Também entram em relacionamentos para buscar algo que nunca tiveram, ou acabam se relacionando muito cedo por conta dessa insegurança, achando que vão encontrar o que elas não tiveram enquanto meninas. Quando adultas, essas mesmas adolescentes se tornam mulheres que entram em relacionamentos tóxicos e abusivos, que fazem amizades com pessoas manipuladoras, tentam apagar a sua luz, o seu brilho, se tornam mulheres com dificuldade de se posicionar nas diversas situações da vida, dificuldade de dizer o que pensa e o que sente, mesmo quando isso a está afetando, a está trazendo desvantagens. Então, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos, em todos os círculos sociais, essa mulher acaba sofrendo por estar em situações desconfortáveis e não conseguir dizer o que pensa ou o que sente. Essa mulher tem dificuldade de dizer não, tem dificuldade de entrar em conflitos, por isso ela prefere não se posicionar, por isso ela prefere não dizer não, porque ela não quer entrar em conflitos. E por não se posicionar, essa mulher acaba entrando em furadas, sai perdendo em diversas situações, entra em desvantagem, pessoas te passam a perna, você sai no prejuízo ou você perde boas oportunidades. Porque essa mulher não consegue enxergar o seu próprio valor. Essa mulher acaba aceitando menos do que ela merece. Se permite ficar em situações desagradáveis, situações que a ferem. Às vezes essa mulher tem o seguinte pensamento: é melhor o ruim do que o nada. É melhor ter o pouco do que o nada. É melhor continuar ali no mais ou menos do que não ter nada, não é mesmo? Essa mulher pode também usar o mecanismo de se fazer de vítima. Porque quando ela se faz de vítima, na mente dela, ela entende que as pessoas vão ter dó dela e que as pessoas vão mudar, as pessoas vão parar de fazer mal, de causar mal a ela, as pessoas vão enxergar, né, o quanto ela está sofrendo, o quanto a vida dela é difícil e vão ter piedade. Essa mulher, ela não reconhece que o que precisa mudar não é o outro, é o posicionamento dela. É ela quem tem que mudar a atitude. Os limites que nós queremos, somos nós que temos que dar. Nós é quem estabelecemos limites. Nós é quem mostramos às pessoas qual é a forma que elas podem ou não nos tratar. Só que na cabeça dessa mulher, ela prefere jogar a culpa no outro, o que o outro faz, ao invés de se posicionar e pensar o que eu posso fazer para mudar essa situação na minha vida. Então, não é o que o outro fez comigo, é porque eu me coloquei nessa situação, porque eu me permito estar nessa situação, continuar nessa situação. Por conta da autoestima, dependência emocional, de não enxergar o seu próprio valor, da falta do merecimento, essa mulher se permite continuar em situações que não a favorecem. E eu sei que muitas mulheres passam por esse problema. Eu também já passei por esse problema. Já estive em situações onde eu me permitia receber das pessoas aquilo que não era o que eu merecia, porque eu queria evitar os conflitos, porque eu fui ensinada assim a não criar caso, não criar confusão com as pessoas, não ser a pessoa que causa aquele climão. Só que aí você se torna a pessoa que sai prejudicada, que é manipulada, a pessoa que não brilha, que não se destaca, que não tem voz, que não tem posicionamento, a pessoa que vive para os outros e não para si mesma. E eu posso dizer para vocês que isso é muito difícil de mudar, porque, como eu disse, é um padrão da infância que nós repetimos a todo momento aqui dentro. Então, se você não estiver sempre alerta, se você não estiver sempre se auto-observando, você acaba entrando nesse padrão de comportamento novamente. Mas eu não vim aqui só para falar dos problemas para vocês. Eu vim também para falar sobre
Que ferramentas nós podemos utilizar, como que nós podemos fazer para sair desse tipo de situação? Como eu fiz, como eu ainda faço para não cair nesses padrões de comportamento e como você também pode fazer. A primeira coisa para a gente sair disso é reconhecer os padrões de comportamento. Infelizmente, a maioria das mulheres, elas vivem esse tipo de situação sem o autorreconhecimento, sem olhar para si mesmas e dizer: meu Deus, eu sou assim, eu ajo assim, a minha vida é assim. Então, não é possível nenhuma mudança acontecer na vida de ninguém, em qualquer tipo de situação, seja um dependente químico, seja uma pessoa que quer emagrecer, seja uma pessoa que quer melhorar o seu comportamento, sem o reconhecimento. A coisa mais importante e o processo inicial, o primeiro passo, é reconhecer, é conseguir olhar para si mesma e dizer: eu tenho esse problema, eu me comporto assim, nossa, eu já fiz isso muitas vezes, meu Deus, tá me descrevendo. E se isso for muito difícil para você reconhecer mentalmente, identificar mentalmente, você pode escrever, parar um caderno, um diário, para que seja o seu diário, o seu caderno do autoconhecimento. Eu adoro escrever. E ali você pode fazer texto, reconhecendo esses padrões de comportamento, identificando coisas que você faz que são resultado da falta de merecimento, da falta de valor próprio. Depois que você reconhece esses padrões, é importante que você identifique quais os tipos de situações que você já fez escolhas baseadas nesse padrão. Então, coisas da sua vida, você vai olhar para o seu passado, você vai olhar para tudo que você já viveu, seja na sua adolescência, seja no início da sua vida adulta, seja mês passado, ano passado, você vai olhar para tudo que você já viveu e você vai começar a identificar. Essa situação aqui, eu escolhi por conta disso, a falta de merecimento. Essa situação aqui foi porque eu não consegui dizer não, e aí eu entrei nessa furada. Essa situação aqui foi porque eu não me posicionei. Essa outra situação foi porque eu aceitei ter amizade com aquela pessoa que sempre gostou de apagar o meu brilho. E você pode anotar também essas situações no seu diário de autoconhecimento, no seu caderninho, na sua agenda. Depois que você fizer essa análise, vai ficar mais fácil para você entender como você se comporta, o que você acaba fazendo que você não deveria fazer e que passos você pode dar para começar a mudar isso. Que passos você pode introduzir na sua rotina, no seu dia a dia, te ajudar a melhorar isso. Se o que está te impedindo de sentir o merecimento, sentir o seu valor próprio, o seu comportamento, então precisa ter um ajuste nesse comportamento. Então, se por exemplo, a maioria das coisas que você identificou é porque você tem dificuldade de dizer não, você vai começar a treinar esse dizer não. Nem que você precise ficar em frente ao espelho, treinando as suas conversas, treinando o que você vai dizer, treinando como você vai responder, mas você vai aprender a se posicionar, você vai aprender a dizer não. Mas é muito difícil, eu não consigo, eu tenho muita dificuldade. Tá, então pensa só. Quando você diz sim para o outro, querendo dizer não, você diz não para você. Quem é a pessoa mais importante desse mundo? Quem é a pessoa com quem você tem que conviver todos os dias? Quem é a pessoa que você deveria tratar melhor neste mundo? Quem é a pessoa que você deveria amar mais neste mundo? É você. Você não tem como fugir de você. Você não tem como se auto-abandonar. Você não tem como se deixar, largar, sumir de você. Então você precisa aprender a se tratar bem, mulher. Você precisa pensar: quem é a pessoa na minha vida que eu trato melhor? Essa pessoa vai ser o meu referencial para eu me tratar assim, dessa forma. Eu faço tudo por fulano. Agora você vai fazer tudo por você. E se você não consegue dizer não da forma categórica, não, eu não quero,
não, eu não posso, não, eu não vou, você vai elaborar uma forma gentil e educada de dizer que não. Ah, no momento eu não posso, estou ocupada, já tenho um compromisso. Então você vai elaborar formas educadas de dizer que não quer, de dizer que não pode, de dizer que não vai, etc. E a principal coisa que você vai investir a partir de agora é na sua autoestima. Porque o não merecimento ou a falta de valor próprio está muito atrelado à sua autoestima. Se você tem uma autoestima alta, você não se submete às pessoas, você não deixa as pessoas fazerem o que elas querem com você. Você sabe o seu valor, você sabe o quanto você é importante, o quanto você se ama, o quanto você se gosta. Então você não deixa ninguém te diminuir, ninguém te desrespeitar. Vai ser importante que você trabalhe para elevar a sua autoestima. Você pode fazer isso cuidando da sua aparência, cuidando do seu corpo, fazendo atividades físicas, se arrumando bem, vestindo as roupas que você gosta. Você não precisa ter dinheiro para isso, mas você pode vestir mais as roupas que você gosta mais em você, para você se sentir bonita. Cuidar da sua alimentação, porque a alimentação não é só estética corporal, a alimentação também é saúde. Fazer coisas por você, coisas que você goste, coisas que te deixem feliz. Cuidar do seu intelecto, porque a autoestima também tem a ver com a gente se sentir inteligente. Isso é importante, você ler bons livros, você se informar, você fazer cursos, nem que sejam gratuitos, mas ampliar os seus horizontes, aprender coisas novas. Enfim, cuidar de si mesma, tornar você um lugar melhor para se estar. E com certeza, quando você começar a implementar essas mudanças, muita gente vai se incomodar. É possível que você perca muitas pessoas ao longo das suas mudanças. Só que eu te deixo aqui uma reflexão. Algumas situações não é perder, é livramento. Vamos supor que você está andando tranquilamente pela praia e aí você pisou num espinho. Só que você está no meio de um monte de gente alegre e feliz e você não quer parar para tirar aquele espinho, mesmo que ele esteja te incomodando, porque você vai ter que movimentar todo mundo, você vai ter que incomodar as pessoas à sua volta, você vai ter que fazer todo mundo parar, que tá feliz, divertido, para que você resolva o seu problema. E aí você decide continuar todo o trajeto que você tá fazendo com aquele espinho te machucando. Acaba até que você acostuma. Até que não dói tanto assim. Mas se você tivesse parado lá no início para tirar aquele espinho, ele não teria te machucado tanto. Então, algumas situações são livramento, que a gente só consegue perceber depois que a gente já se livrou, o quanto aquilo nos machucou, o quanto aquilo nos feriu, o quanto aquilo foi ruim para nós e nós permitimos tanto tempo por falta de posicionamento, por falta de dizer não, pelo não merecimento. Às vezes é melhor você não ter amigos nenhum do que você ter amigos que te colocam para baixo, que são maldosos, que tentam apagar o seu brilho, que não se alegram com a sua felicidade, que no fundo não querem ver o seu bem-estar, não querem te ver feliz ou que não querem te ver mais felizes do que eles estão. Então, mulher, trabalhe a sua autoestima. Trabalhe o seu senso de merecimento, o seu senso de valor próprio, porque isso impacta em todas as áreas da sua vida. Se por acaso você quiser ajuda na sua mudança de vida, eu tenho uma jornada que se chama Jornada do Caos ao Empoderamento Pessoal, que nela eu te ensino passos e ferramentas, assim como eu te ensinei aqui hoje, para que você possa transformar a sua vida, sair do papel de vítima, do papel de dor, para ser a comandante da sua vida e poder assim viver uma vida mais feliz, mais completa e mais plena. Tenho também atendimentos que são direcionados e específicos a mulheres, tanto para aconselhamento quanto para conversas terapêuticas e acompanhamento a longo prazo, caso você queira. As informações estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. E o meu desejo é que você se torne uma mulher poderosa, que sabe o valor que tem, que sabe aquilo que merece. Você merece o melhor.